Olá, Olá, estamos aqui com a Gabi. Nicole. Tudo bem, Nicole? Tudo, Gabi, com você? Tudo ótimo. Nicole, me fala mais, qual é a sua profissão e como é que ela funciona? Então, eu trabalho com investigação digital. É basicamente a mesma coisa, com muitas aspas, de um detetive. A única diferença é que a gente não investiga de forma tradicional, a gente não vai para campo, né? A gente faz tudo de forma digital. Toda a nossa investigação é digital. E como é que funciona essa investigação? Então, depende do que o cliente quer, né? Mas assim, a gente investiga em fontes abertas, que se chama OSINT, e depende muito do que o cliente quer. A gente pode descobrir quem está por trás de um site, quem está por trás de um e-mail, investiga redes de Wi-Fi também, patrimônios, empresas, perfis fakes, é mais ou menos por aí. Entendi. Mandaram algumas perguntas para você. Você se importa em responder? Não, não, pode perguntar. Tá bom. Qual a diferença entre um detetive tradicional e um investigador digital? Então, foi basicamente isso que eu já falei. O detetive tradicional, ele vai para a rua, ele se infiltra na rua, né? De forma presencial. E a investigação digital é tudo no digital, a gente não sai de casa. O que uma curtida, um comentário ou até um story pode revelar sobre você para um profissional da investigação digital? Então, Gabi, pode revelar para a gente um perfil da pessoa investigada. Qual tipo de perfil ela curte, qual tipo de foto ela curte, meio que traça um perfil psicológico online. Existe algum site acessível no qual eu consiga descobrir tudo que tem na internet sobre, sobre o Google? Sobre alguém do Google, perdão? Tem um site bastante famoso chamado WebMe. Você joga o nome da pessoa completo e aí ele faz um compilado de tudo que tem na internet sobre aquela pessoa em específico. É um site bem legal e acessível para todo mundo. Entendi. WebMe. WebMe. Você já teve a sensação de que tinha alguém vigiando seu perfil? Já. Mas isso aconteceu há muitos anos atrás. Eu nem sonhava em trabalhar com investigação digital. Aconteceu de uma vez, eu sempre tive a minha vida muito privada, mas vez ou outra aparece um desconhecido que a gente acaba aceitando, né? E aí, uma vez eu gravei um story no portão da minha casa, mas não dava nem para ver o portão da minha casa. E aí eu recebi um pouco tempo depois uma mensagem dessa pessoa. E aí essa pessoa, pelo portão da minha casa, ele descobriu onde eu morava. Nossa, Foi. esse aí é E aquele aí Joe da série You, né? é basicamente isso. E tipo assim, acontece frequentemente com, não só comigo, mas com várias outras mulheres. Acontece mesmo. Porque que a gente trabalha com isso, mas a gente tem ferramentas para achar um lugar, um determinado lugar, alguma coisa. Na época, eu nem sonhava em trabalhar com isso. Eu fiquei com muito medo. Meu Eu lembro de eu Deus. ficar desesperada, porque ele só não conseguiu, ele conseguiu, né, achar a minha casa, como ele também morava aqui perto e eu não sabia. Nossa. E como é que você lidou com isso? Tipo assim, eu fiquei um pouco assustada, falei para ele, ó, isso aqui tá um pouco estranho. Ele, não, desculpa, é porque a gente tem alguns amigos em comum. Eu não tinha nem reparado que a gente tinha amigos em comum. E aí eu botei, né, printei e tal, e vi que eu corro por aí, que eu moro numa avenida. E aí ele falou que corria por aqui e tal, não sei o quê. Tipo, não foi uma coisa, não foi um stalker, mas só o medo de você se sentir vulnerável de uma pessoa que você não conhece. E a gente tem pessoas em comum, tudo bem, mas eu não conheço. E aquele impacto da primeira mensagem já fez assim, opa, Foi tem direto alguma demais, coisa né? estranha. É, tem alguma coisa estranha. E aí eu fiquei com medo. Alguém falou que é fã dos seus relatos, que você fala nas threads, se você já teve algum caso na qual você levou para o lado pessoal. E foi o meu primeiro caso que
eu investiguei um cara que uma mulher estava se envolvendo com ele. E ela estava em um relacionamento sério com ele. E aí, por algum motivo, sempre que ela ia conhecer a família dele, acontecia alguma coisa. E ela achou estranho uma vez que eles estavam em um lugar e aí eles esbarraram com um amigo em comum no qual eles não sabiam que tinha. E aí ela viu, percebeu que o amigo teve uma reação meio estranha quando viu os dois juntos e tal. Aí acendeu aquela luzinha, ela juntou dois mais dois e foi falar com esse amigo. E aí, quando ela foi falar com esse amigo, ela explicou, né, que tipo, sempre acontecia alguma coisa, tinha horários que ele sumia e coisas do tipo. Aí o amigo falou: olha, ele tem costume de fazer isso. Ele já é casado há 15 anos. E você não é a primeira pessoa que ele faz isso. E quando eu fiz essa investigação, acho que, se eu não me engano, foi a minha primeira. Eu levei para mim aquilo, porque a maioria das mulheres, né, a gente já foi enganada alguma vez. E ele achou que ele estava protegido virtualmente, porque ele sempre dizia que ele não tinha redes sociais. E ele realmente não tinha. Porém, na investigação, eu consegui mapear os irmãos dele, a esposa dele, inclusive a esposa, eu consegui descobrir que ela era ela por conta de uma citação no TCC dele. Caramba, você foi a fundo, né? Foi, foi. E aí, só que, tipo, a esposa tinha dois nomes, o nome dela e o sobrenome. E o nome dele era o mesmo sobrenome que ela. Então, eu não sabia, no TCC, eu não sabia se eles eram parentes, né? Ou se eles eram marido e mulher. E aí, consegui fazer consegui mapear e aí eu descobri, né, a esposa dele e tal, que também era muito, apesar de ter redes sociais, ela era muito privada. E só que pelo perfil da mãe dela no Facebook, eu consegui achar toda a linha do tempo de, de relacionamento deles. Tipo, 2012, 2013, até os dias atuais. Essa investigação foi feita o quê? Há quase um ano, mais ou menos. E eu levei Nossa. muito pro pessoal, assim, tipo, eu me sentia ali, na pele dela, sabe? Tipo, tava, eu não sei se ela 6 meses ou 7 meses já com ele já conhecia toda a família dela, e ela ter que passar por toda essa situação, né, de se sentir enganada, ninguém gosta, né? E foi isso. Eu levei muito essa pro pessoal mesmo. Acho a profissão muito interessante. Quais são os pré-requisitos para começar a trabalhar na área? Então, como é uma coisa muito nova, as coisas ainda estão muito soltas, as informações estão muito soltas. Mas, assim, eu sugiro um curso técnico ou uma faculdade de segurança da informação, porque a gente tem que entender o que está por trás do OSINT. Quais são as ferramentas, o que a gente pode usar, até onde a gente pode ir, entender um pouco da bolha que faz, é a bolha da bolha, né, que eu chamo. Tem a parte da segurança da informação, né, que é a cibersegurança, e tem as outras coisas, né, que tem dentro. E aí, investigação digital entrou nela também. Só que como está muito recente, eu sempre aconselho isso, tem que estudar o que está por trás da investigação digital. Porque o que está por trás foi o que fez a gente chegar na profissão, né? Porque tem gente que começa, aí depois não sabe até onde pode ir, não entende de leis, então eu sugiro que tem que ter essa base, né? Sim, Geral, assim. entendi. Vocês trabalham digitalmente no Brasil inteiro, mas já houve algum caso onde vocês já deram na cara com algum alvo ou precisaram investigar um alvo de forma presencial? Já aconteceu, acho que 2 vezes. Uma mulher, ela se apaixonou por um cara, e ele era garçom de eu não sei se era um bar ou era um restaurante que que ela se apaixonou por ele à primeira vista, mas ela estava em um evento da empresa dela no bar rival. E aí ela não teve tempo de ir lá, enfim, né? Tentar conhecer o cara. E das vezes que ela foi, ela não. Ele não estava lá, não era o dia dele de trabalho. E aí ela
contratou a gente, me contratou, para eu ir lá. E no dia que eu fui, ele estava lá. E aí foi a primeira vez que eu fui para campo mesmo. Que eu tinha que conseguir o nome dele, eu tinha que interagir com ele para ter algum dado dele para poder conseguir, né, fazer, mapear uma investigação. Essa foi literalmente, eu acho que a primeira e única vez que eu fui para campo. E sim, já dei de cara com investigada. Já eu investigo muito caso de infidelidade, né? Então, assim, já aconteceu de tipo assim, eu tá no lugar, a investigação já tá fechada, e sabe quando você conhece alguém de algum lugar, tipo, você fica com essa pessoa de algum lugar, coisa. Aí depois que eu vou puxando da memória, eu digo, caramba, eu investiguei essa mulher, meu pai, não foi, não era nem ela, né? Era o marido dela. Eu disse, Jesus, eu nunca tinha visto a mulher na vida. Eu sabia que ela morava aqui na minha cidade, mas. E, tipo, essa, inclusive, eu já dei de cara com ela 3 vezes. 3 vezes. E quando eu fiz a investigação, eu lembro que eu sempre costumo ver se a gente tem pessoas em comum. E aí, a gente não tinha ninguém em comum. E quando a investigação estava fechada, meses depois, eu passando no meu feed, normal, meu feed pessoal, e eu dei de cara com uma parente de uma pessoa próxima a mim. Tinha várias pessoas na foto e uma pessoa me chamou a atenção. E aí, quando eu fui ver a marcação, era a pessoa investigada. E, tipo, quando eu fiz a investigação, não tinha nada, nada em comum. E, e teve essa moça também, né? Quando eu dei de cara com ela 3 vezes, eu disse, gente, é o destino. Não sei se ela sabe da, da traição, tal, porque não foi ela que me contratou, mas a vida tem dessas. Aí acontece, né? E é meio inusitado, né? É, Agora, fala das dificuldades da sua profissão. então, a dificuldade, primeiramente, é a questão de chegar ao público, porque é uma profissão muito nova, né? Então, em todo canto que eu vou, que eu falo que eu trabalho, as pessoas não sabem o que é, apesar do nome já dizer tudo, né? A maior dificuldade é essa, né? A falta de conhecimento do público sobre a área. E também eu acho que não é só a minha profissão em si, mas eu acho que isso também engloba toda a profissão de tecnologia. É a questão da desvalorização das pessoas que trabalham na área de TI. Porque, assim, quando a gente é acostumado a comprar coisas, é palpável, né, o que a gente compra, a gente pode tocar, a gente sabe, e tipo assim, não só um dossiê, que é o que eu entrego para o cliente, como os profissionais da área de TI, principalmente da área de software e tal, o que eles entregam, o cliente não vê. Ele vê o resultado, mas ele não vê, ele não enxerga como algo valioso. E aí, o que que acontece? Eles tendem a querer os trabalhos de graça, ou não querem pagar o valor. E eu acho que é uma coisa que acontece com todo profissional de TI, ou quase todo, porque as pessoas só veem o resultado, mas elas não veem o que que a gente faz por trás. E essa coisa, né, da gente sempre comprar tudo e ter tudo na mão, acho que esse pensamento fica, né, na cabeça das pessoas, mesmo que de forma indireta, né? E aí acaba tendo essa questão de desvalorização. Vamos para a última pergunta antes de eu começar a perguntar. Tá. Já teve alguma investigação no qual o resultado foi muito chocante e vocês tiveram que pedir a ajuda de outros profissionais ou mudar a abordagem na entrega do dossiê? Já, já. De uma moça que ela se relacionava com uma pessoa, só que o relacionamento dela era online. E eu lembro que foi uma investigação até difícil de encontrar o alvo, porque até o nome que ele falou para ela não existia. E aí, quando consegui chegar no alvo, eu descobri que o alvo era gay. Olha, E eles já estavam nesse relacionamento há um bom tempo, virtual, e ele não tinha assumido para ela. Ou seja, nem o nome dele ele tinha assumido para ela, né? E aí eu tive que. Foi outro caso também que além de me chocar, me doeu bastante, porque você vê uma mulher vulnerável ali naquela situação, né? Deixando de viver a vida dela com uma pessoa que realmente queira ficar com ela para ser enganada por outra pessoa. E aí eu chamei uma psicóloga, expliquei toda a história, expliquei que eu não tinha condições de falar.
eu não teria nem jeito de falar sobre isso, porque não é só, nem tudo é só entregar um dossiê. Tem um ser humano ali por trás. Então a gente tem que ter toda essa delicadeza de como a gente fala, do que a gente vai falar. E aí eu chamei, né, uma psicóloga, entrei na chamada, porque ela não era daqui, entrei na chamada com ela, e aí a psicóloga ficou lá, eu dei só o resultado e me retirei. Agora é minha vez de perguntar. Tá? Vamos aqui a um suposto caso de infidelidade do parceiro homoafetivo. Homoafetivo, tô falando assim bem. Como você iria proceder para começar a investigação? Olha, eu costumo dizer que cada caso é um caso. Em investigação, principalmente digital, a gente pode encontrar tudo, como a gente pode não encontrar nada. Essa dessa moça que eu citei anteriormente, eu encontrei, foi a coisa mais rápida que eu fiz. Porém, eu demorei para dar o resultado, porque eu estava digerindo o resultado também. É, mas, assim, depende muito de também como o cliente ele traz o caso para a gente. Então, assim, por exemplo, eu nunca peguei, nesse caso assim específico. Mas se fosse um caso de infidelidade que ele achava que não era só, por exemplo, um parceiro em si, mas vários, eu teria de começar por aplicativos de namoro, né? Teria de começar por aplicativos de namoro, mapear principalmente as redes sociais da pessoa, se ela tiver, para poder entender que tipo de comunidade ou de coisas que o algoritmo traz para ela. Você Porque tem um é perfil, nesses. Oi? desculpa. Você tem um perfil próprio para mapear que você passa despercebida? Então, como cada caso é um caso, a gente meio que tem que começar do zero. Porque quando termina a investigação, aquele perfil ali já não vai me servir mais. E aí tem que começar do zero, tem que alimentar, a gente chama de socket puppet, né? Que é o perfil fake. E aí a gente tem que montar de acordo com o que foi, não só mapeado pela gente, mas também o que foi falado para a gente através do cliente. E aí é isso. Tá, e aí como é que você daria prosseguimento nesse caso para comprovar a infidelidade? Então, primeiro, assim, eu vou dizer uns passos que eu poderia seguir, mas pode dar certo, como pode não dar. Eu mapearia o Instagram da pessoa ou as redes sociais, todas possíveis que ele tivesse. Veria também se tinha algum aplicativo de namoro, porque se ele tivesse no aplicativo de namoro, seja que ele não está lá por acaso, né? Ele está lá não só para talvez para achar uma pessoa, mas ele pode ter várias pessoas. Se eu achasse esse perfil no aplicativo de namoro, eu iria para as redes sociais, ver quem interage mais com ele. Por exemplo, hoje em dia tem aquela função, né, de quem a gente consegue ver quem responde o story da outra pessoa. Então isso diz muito às vezes. A gente pensa, às vezes as coisas, esse tipo de coisa passa despercebido, mas isso diz muito. O que comenta, o Mas que aí é você tem um perfil comentado, para ver, não tem? tem. Às Sim, vezes nem precisa, porque às vezes tem pessoas, né, que têm um perfil aberto, né? Então a gente consegue ver sem nem precisar ter um perfil fake específico para isso. você usa o seu? Não, o meu não. Ah, então você tem um perfil. Não, tem perfil, mas eu estou dizendo assim, porque tem ferramentas, por exemplo, que eu não preciso ter um perfil para baixar aquela prova, por exemplo, Ente- para tirar print. Eu consigo simplesmente chegar na ferramenta, colocar o arroba da pessoa e vai me dar o story, vai me dar a foto, entendeu? Entendi. E agora, num caso mais normal, que é traição de homem para mulher, como Hum, é que você iria proceder? Porque é uma coisa assim até bem mais simples, né, de resolver, que o homem deixa rastro, né? assim, depende muito do homem também, porque às vezes tem cliente que já sabe da traição, já sabe quem é. Geralmente, quando essas clientes chegam para mim, eu nem pego, porque eu disse, ó, você já sabe. Porque tem homem que eu acho que
Quando passa do âmbito virtual e já está no físico, não tem muito o que investigar de forma digital. Porque tem muita mulher que chega para mim e faz, olha, ele está com fulana, está com isso, está com aquilo. Gente, você já sabe. Não tem muito o que fazer. Mas, por exemplo, tem mulher que já chega dizendo, ó, tem fulana de tal que eu acho que é, e tá com meu esposo. E aí a gente faz, né, uma coisa. Investiga não só o cara, mas como a suposta amante também. E aí vê, repara se eles ficam comentando um com o outro, Se tem curtida, né? se tem curtida. Porque quando geralmente está nesse auge da paixão, né, assim, que como é tudo muito novo, as pessoas tendem a perder um pouco a mão, sabe? Então, às vezes quem está de fora, não sabe da história, não percebeu. Mas às vezes, não estou dizendo sempre, às vezes até um emoji já diz tudo É, nos comentários. tem razão. E aqui para finalizar, o que é mais importante para você na sua profissão? Em que sentido? No sentido de qual o valor que a sua profissão tem para agregar na comunidade? Olha, eu acho que hoje em dia vai ser uma profissão do futuro, isso é um fato. Porque a maioria dos golpes hoje, por exemplo, que a gente também investiga golpistas, é tudo digital. Então, a gente às vezes faz o que os profissionais tradicionais não fazem, sabe? Então, eu acho que o ponto está aí. A gente às vezes vai onde eles não vão. Por exemplo, para existir leis em específico, principalmente nessa área de cibersegurança, a maioria das leis que tiveram foi porque um caso estourou. Por exemplo, a Lei Carolina Dickmann, que foi a Carolina Dickmann que, né, teve as fotos expostas, por exemplo. Mas quantas outras mulheres antes da Carolina Dickmann passaram pela mesma situação e não tiveram respaldo? Então, eu acho que está aí essa questão, sabe, de a gente vai onde a maioria agora, né? No futuro não, mas onde a maioria das leis, né, dos governos, não vão. Você considera a sua profissão essencial? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim. Por exemplo, você tem um celular hackeado. Eu não trabalho com isso, mas se não tiver uma perícia, como é que você vai provar que o seu celular foi hackeado, sabe? Entendi. Então, tem que ter essa visão, sabe? E está acontecendo muito. As pessoas estão tendo as contas invadidas, por exemplo, contas de banco, estão perdendo tudo. E como é que elas vão provar? O celular foi hackeado. E em alguns casos, né? Tem outras formas também de você invadir a conta de um banco, sabe? Para Nicole, que vê essa profissão como profissão do futuro, como você se vê daqui a 5, 6, 7 anos? Boa pergunta, Gabi. Nunca tinha pensado nisso. Mas, assim, você fala de forma profissional ou de forma pessoal? Vamos colocar as duas? Olha, eu acho que de forma das duas, eu acho que eu me vejo levando mais sobre a profissão para o público, que é o que eu já faço, né? Mais assim, de forma mais discreta, porque, querendo ou não, eu não sou uma pessoa grande como outros influenciadores. Eu não sou influência, por exemplo, mas tem pessoas da área que são influências e falam sobre o assunto e trabalham com isso também. Mas eu acho que é mais sobre isso também. E quem sabe, né, ser o exemplo para alguém, né? E você acha que seu trabalho é sobre honestidade? Sim, é honesto, porque eu não invado sistemas. Tudo que eu trabalho baseado na lei. Agora, como eu já falei, tem casos e casos. Tem casos que eu não pego, porque não são honestos, não vão de acordo com o que eu acredito, por exemplo. Acho que também isso depende muito do profissional. Última pergunta, prometo. O Tá. que é mais importante para Nicole dentro da investigação digital?
mais importante para mim é, é ter um objetivo do cliente claro. Porque, às vezes, quando os clientes chegam para a gente, eles não sabem nem explicar o que eles querem. E aí, para a gente ter sucesso na investigação, a gente tem que ter um objetivo claro. Porque se a gente não tiver, a gente vai investigando, vai investigando, e aí, quando entrega, não é aquilo que o cliente pediu. E eu acho que o mais importante da investigação digital é isso, é você saber o que o cliente quer, para você entregar exatamente o que ele precisa e o que ele quer. Perfeito. Nicole, essa profissão é interessantíssima. Essa profissão eu acho que é necessária. Eu acho que essa sim é uma profissão do futuro e você está caminhando de mãos dadas com o futuro. Parabéns. Foi um prazer Obrigada, Gabi. entrevistar você e a gente se vê nos podcasts da vida. Um abraço. Sim, claro. Obrigada, Gabi. Tchau. Até já.